Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4 dizem: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E nós acabamos de ler aqui da carta, a segunda carta de Pedro, a respeito de que Deus quer, o desejo de Deus é que nós vivamos uma vida que seja agradável a Ele, uma vida que agrade a Ele. Versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo tudo o que diz respeito à vida e piedade. Então Deus nos deu tudo para que a gente viva uma vida e piedade. Essa palavra vida e piedade é para ser entendida no seguinte sentido: uma vida em piedade. Deus quer que nós tenhamos vida, claro, nos deu vida e piedade. Só que você não tem como separar a vida da piedade. Você não pode ser piedoso sem que haja vida. Então, a vontade de Deus é que a gente tenha uma vida com piedade. E Ele nos quer dar isso. Agora, o que quer dizer piedade? Para explicar piedade, a forma mais fácil de você entender piedade é a gente ver o que é o oposto de piedade. O oposto de piedade é impiedade. Impiedade, todo mundo sabe o que é. Impiedade é o ímpio. O ímpio vive uma vida de impiedade. É uma vida que é totalmente o oposto do que Deus quer para nós. Piedade é algo que parece, que agrada Deus. Impiedade é o oposto. É algo que desagrada a Deus. Então Deus quer que vivamos uma vida de piedade, uma vida que o agrade. E para que isso? Bom, Deus quer que a gente faça isso para o nosso próprio bem. Porque quem vive uma vida de impiedade, vive uma vida de iniquidade, de pecado, transgressão. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente vive uma vida que não é uma vida que agrada a Deus, quem vai ficar mais afetado por isso não é Deus, somos nós. Deus quer que vivamos uma vida de piedade para o nosso bem, não para o bem dele. Se a gente viver uma vida de impiedade, não vai afetar Deus. Deus é Deus. Ele é autossuficiente, ele é onipotente, onisciente, ele é eterno, ele sempre existiu. Então, para ele, não vai afetar. Vai afetar ele, assim como afeta nós, se os nossos filhos estiverem passando por dificuldades. Mas não nos afeta diretamente, mas indiretamente. Então Deus quer que vivamos uma vida. E Deus, sendo justo, Ele vai nos equipar, Ele vai nos habilitar a viver uma vida de piedade. A gente lê no versículo 3, visto como o seu divino poder, aí fala, nos deu tudo. Deus nos deu tudo. Tudo para quê? Para viver uma vida de piedade. Ah, pastor, eu não consigo viver uma vida assim. Consegue. Se você é salvo, você consegue. Por quê? Porque Deus nos deu tudo para viver uma vida de piedade. O versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. O que Ele fez? Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Então Deus nos deu, nos equipou, nos prometeu equipar. Para que isso? Para que por elas, o quê? As promessas nos tem dado para que fiqueis participantes da natureza divina. Deus quer que nós tenhamos a natureza divina. Como que nós, mortais e falhos, podemos ter uma natureza divina? Através das promessas, através do poder que Ele nos tem dado. Veja bem, Ele nos deu. Ele não está vendendo, Ele não está premiando, Ele nos está dando, assim como salvação. Ele nos tem dado. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que foi que Cristo fez? Ele deu dons.
Está vendo como Deus é generoso? Ele nos dá a promessa, Ele nos dá poder, Ele nos dá dons, tudo isso Ele nos está dando. Não está vendendo, não está premiando, Ele está dando de presente, de graça. A palavra dom quer dizer um presente, algo dado. Agora, é dado para quem recebe. Como a salvação é de graça para quem recebe. Mas alguém está dando, e quem está dando paga. Quando você dá, presenteia alguém, quem paga é você que está dando. Quem recebe não paga nada. E quem está dando aqui, Deus está dando. E quem está pagando então? Cristo está pagando. Como nós lemos aqui, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Cristo se deu na cruz para ser o pagamento. E por isso, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Então, ao voltar ao céu, após a sua ressurreição, que é a Páscoa, para ressurgir, ele precisava ter morrido, que é a cruz. Então, voltando ao alto, ele pôde, então, nos dar dons, nos dar presentes. Por quê? Porque ele pagou. Primeiro tem que pagar. Então, ele pagou na cruz para que pudesse nos dar dons, salvação, dons espirituais, o poder de Deus, as muitas grandíssimas e preciosas promessas. Tudo isso precisou ser pago. E quem pagou foi Cristo na cruz. Então, hoje, eu quero falar sobre presentes de Páscoa. Como é, pastor? Presente de Páscoa? Todo mundo conhece presente de Natal, presente de aniversário, presente do Dia dos Pais, das mães, das crianças. Tem todo tipo de presente. Mas tem também presentes da Páscoa. E eu não estou falando de ovinho, de chocolate ou coelhinho do Natal. Eu estou falando sobre os presentes que Deus tem dado a nós na Páscoa. E pela Páscoa, pela morte e pela ressurreição de Cristo. Então, eu quero ver 3 presentes que você e eu, nós temos disponíveis como presentes, dados, não estão à vendas, não são prêmios, não são medalhas, não são recompensas, são dons que Deus quer dar, mas nós temos que aceitar. O primeiro é salvação, mas nós sabemos disso, eu não vou me deter nessa questão, apesar de ser muito importante, entender que salvação, mais uma vez, não é troféu, não é medalha, não é pago, é um dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é uma questão de ser batizado, de frequentar a igreja, de fazer aquilo, deixar de fazer isso. Tudo coisas boas, mas nada disso salva. Mas além disso, e além da salvação, nós temos o primeiro presente, que é o poder de Deus. Deus nos dá poder de presente. Segundo Pedro, que nós lemos agora há pouco, aliás, eu li esse versículo agora há pouco, né? 2 Pedro 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Veja bem, vou ler de novo. Nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Por isso que eu disse agora há pouco. Ah, pastor, eu não tenho como. Tem. Tudo que diz respeito, eu e você vivemos uma vida de piedade, tudo, Ele nos deu. Ele nos dá. Ah, mas é porque... Deus fala que deu tudo. Mas é porque eu não sou... Deu tudo. Não falta nada. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Não foi metade, uma parte, depois dou o resto. Tudo. Isso inclui o seu poder. Deus nos deu poder. Essa palavra poder é a palavra grega dunamis. Sim, daí, pastor? A palavra dunamis quer dizer força, quer dizer força para fazer algo, ou seja, uma habilidade. É dessa palavra que no português a gente tem a palavra dínamo. O que é um dínamo? Dínamo é um equipamento, é um dispositivo que gera eletricidade. Ele cria eletricidade. Então Deus nos tem dado este dínamo, este dunamis, este poder que nos equipa. Filipenses 4,13, um versículo muito conhecido. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Sabe o que é isso? Quer dizer que tudo que diz respeito à vida e piedade inclui em todas as coisas. E eu e você, nós podemos todas as coisas. Ah, pastor, eu não posso fazer isso. Pode. Podemos todas as coisas.
Pelo poder dele nós podemos todas as coisas. E ele nos tem dado esse poder de presente. É diferente do poder da energia da rede elétrica. Todo mês tem que pagar. Você não tem que pagar nada, é dado. É como se a energia elétrica fosse na sua casa, aqui na igreja, e nunca viesse conta. Agora, a gente tem que ligar o fio da casa para a rede elétrica. A energia está lá. As promessas, o poder de Deus estão lá. Mas nós temos que o quê? Nos conectar. Isso é feito primeiramente através da salvação e depois através da comunhão com Deus. E Ele nos dá então esse poder, nos disponibiliza. O poder de Deus é gratuito. Mas ele tem certas condições. Como eu falei, tem que estar conectado. 2 Coríntios 12, versículo 8. O apóstolo Paulo escreve: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo aqui tinha um problema, era inclusive um problema de saúde, é o que tudo dá a entender. E ele orou a Deus e falou: Deus, eu estou com esse problema, está me afetando, era ver com os olhos dele, se você lê ao redor do texto. Então ele falou que ele orou 3 vezes a Deus para que ele desviasse e tirasse aquilo dele. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder, isso é Deus falando para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então veja bem, a primeira coisa que nós temos que fazer para ter esse poder gratuito de Deus é reconhecer a nossa condição e a nossa necessidade. A nossa condição de fracos. E a nossa necessidade do poder de Deus para poder viver uma vida de piedade. E não viver, porque eu vou conseguir, eu vou me esforçar, eu vou fracassar. Por isso que é tão trágico quando muita gente diz que salvação, você tem que se esforçar, precisa perseverar. Você tem que perseverar. Você tem que se esforçar. Isso de imediato corta o fio do poder de Deus. Deus fala: eu não vou dar um poder para você se você acha que você pode fazer sem o meu poder. Eu vou dar um exemplo. Gideão conseguiu juntar um exército de 20 e tantos mil homens. Oh, que maravilha! Só que o inimigo tinha quase 1 milhão. E Gideão falou: mas Deus vai me ajudar. Deus falou: sabe uma coisa? Se eu lhe der a vitória, e eu vou lhe dar, você vai achar que é porque você teve esses 23 mil homens aí. Aí ele falou: vamos fazer o seguinte, Gideão, tem muita gente. Diga assim: quem tiver com medo pode ir para casa. Uma penca foi embora. Quem casou recentemente vai para casa. Foi embora. Tem muito ainda. Manda eles beber água. Quem beber água de tal modo, manda para casa. Sobraram 300. Aí Deus falou: agora sim, agora vocês não vão ter como pensar que foram vocês. Eu vou lutar sua batalha com o meu poder e vocês não vão nem pensar, cogitar que vocês fizeram nada, que foi tudo meu. E de fato, eles venceram. E de fato, Deus recebeu toda a glória, todo o crédito. Então, quando a gente acha que a gente vai fazer, que a gente vai conseguir, que a gente vai se esforçar, você está cortando aquele fio. Você nunca vai ter o poder de Deus. Por isso que é tão trágico ver tanta igreja por aí dizendo: mas você tem que se esforçar, você tem que perseverar, você tem que... Não, você não tem que. Você tem que fazer como Paulo, falar: eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque olha o que Deus fala. Deus fala assim: o meu poder, Deus falando, o meu poder, ele aperfeiçoa, ele aumenta, ele cresce na sua fraqueza. Então quando você reconhece e admite que nós somos fracos, é aí que o poder de Deus cresce, aparece e floresce. Como diz aqui, de boa vontade. Ou seja, com alegria. Me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Deus. Eu falei outro dia, eu encontrei um jovem, se dizia crente: eu nunca pequei. Você nunca pecou? Eu nunca pequei. Você não vai ter nem salvação e nem o poder de Deus na sua vida. E se você acha que você nunca pecou, tá tudo bagunçado no meio de campo. Deus nos dá o seu poder para viver uma vida
de piedade. Mas nós temos que reconhecer a nossa incapacidade. Senão, Deus não dá. E nós não a buscamos. Note interessante, no versículo 13 de Filipenses 4, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha o que esse versículo não está falando. Ele não está falando, posso todas as coisas em Cristo, quem me fortalece. Não, esse não é uma pessoa. Cristo nos fortalece, mas o fato que nós podemos fazer todas as coisas, não é apenas o fato de que Cristo me fortalece, que Ele fortalece, mas é no fato que eu posso fazer tudo em Cristo. Se você perceber que eu e você somos capazes de tudo através de Cristo, é isso que me fortalece. Sim, claro, o poder de Deus também, mas é o fato, é a verdade de que eu tenho acesso a esse poder. E eu posso, portanto, todas as coisas. Primeiro presente, poder. O segundo presente, proteção. Deus nos dá de presente, de graça, proteção. Olha o que fala o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. A quem que Deus livra? Deus livra quem teme a Deus. Agora, se você teme Deus, você será salvo. Alguém que recusa a salvação é porque não teme Deus. Ah, que Deus, que salvação, que céu, que inferno. Besteira. Quem realmente teme Deus, entende a necessidade da salvação e aceita. E quando a gente teme Deus, Deus fala assim, o anjo do Senhor. No Velho Testamento, sempre que você vê o termo o anjo do Senhor, não o anjo do Senhor, está sempre se referindo a Cristo. Então, quando eu falo aqui, o anjo do Senhor acampa ao redor, está falando que Cristo acampa ao redor do que os teme. E faz o quê? E os livra. Quem está nos livrando é Cristo. Isso é proteção. Essa proteção é melhor do que qualquer colete à prova de balas, melhor do que qualquer tanque, melhor do que qualquer plano de saúde, plano de vida, qualquer segurança, carro blindado, não interessa. Se Cristo acampa ao meu redor, essa palavra acampar dá a entender isso, Ele está ao nosso redor, constantemente ao nosso redor, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. Esse é um dos presentes de Deus, a sua proteção. Colossenses 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Cristo nos reconciliou a Deus. E uma vez reconciliados, nós somos agora filhos de Deus e desfrutamos e gozamos da proteção do nosso Pai Celestial. Não existe uma figura protetora mais do que um pai ou uma mãe com seus filhos. O pai e uma mãe com seus filhos, o normal, o natural, o esperado, é o pai se sacrificar, é a mãe se sacrificar por qualquer coisa pelos seus filhos. Ah, mas eu conheço alguém. Você pode até conhecer. Até existe, mas não é natural. Não é natural. Uma mãe e um pai sacrificar os filhos, tirar dos filhos para ele, prejudicar os filhos para se beneficiar, isso não é natural. Existe. É maldoso, é perverso? Existe, mas não é natural. Não é natural. Você pensa numa mãe e um pai, é uma figura de proteção, de sacrifício. Não tem comida para todo mundo? Tudo bem, então vai comer meus filhos, se sobrar como eu. Isso é a figura que vem à mente. E Cristo nos reconciliou ao Pai. Nós somos agora filhos adotivos na família de Deus. Ele é nosso Pai Celestial e Ele nos protege. Ele nos livra, Ele nos guarda. Jesus se acampa ao nosso redor para nos proteger e nos livrar. De graça. Ele pagou isso na cruz. Hoje somos filhos de Deus pelo sangue da cruz.
Na Páscoa nós lembramos o sangue da cruz. Às vezes a gente fala, a cruz, o sangue da cruz, mas a cruz não era algo agradável. Só você falar em cruz, alguém vê uma cruz, aquilo trazia medo e pavor nas pessoas. A cruz era um símbolo de execução cruel, agonizante, demorada. Demoravam dias para o crucificado morrer. Tanto que quando Jesus estava na cruz agonizando, estava chegando o final do dia, e os judeus e era um sábado, aí você fala, pastor, mas Jesus não morreu numa sexta? Não, era um outro sábado naquela quinta-feira. Enfim, isso é outra história. Mas eles disseram, quebre as pernas dos crucificados. Para quê? Porque se você quebrasse as pernas dos crucificados, eles não tinham como se sustentar na cruz e eles iriam morrer mais rápido. Quando chegaram em Cristo, disseram, esse não precisa nem dar o trabalho, já morreu. Será? Vamos furar o lado dele aqui? Pega uma lança. Furaram. E a Bíblia relata que saiu água, indicando que havia morrido. Fisiologicamente, na morte, acontece esse fenômeno, e foi o que aconteceu. Então não quebraram as pernas de Cristo para cumprir uma profecia que dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Os 2 ladrões tiveram suas pernas quebradas, Cristo não. Mas por que aquilo? Porque senão aqueles ladrões iam ficar agonizando por dias, às vezes semanas, para morrer. Então você entenda, a cruz não era algo agradável. A cruz não era algo que se não temia-se, era algo apavorante. Aquela cruz estava coberta de sangue. O pé da cruz estava empoçado com sangue. Por que será que Jesus morreu antes dos outros 2 que precisaram quebrar suas pernas? Porque os outros 2 não foram chicoteados e flagelados e torturados como Cristo foi. Eles simplesmente foram pendurados na cruz. Cristo, antes de ser pendurado, ele foi maltratado ainda no palácio de Caifás, os judeus. Aí depois no palácio de Pilatos, ele foi chicoteado, foi coroado, suas costas foram dilaceradas, ele carregou a sua cruz. Foi um milagre que ele conseguiu chegar lá. Ele morreu simplesmente porque ele sangrou, assim como morriam os cordeiros dos sacrifícios dos judeus. O cordeiro era sangrado. Cristo não foi esfaqueado, não foi degolado, não foi decapitado, ele sangrou dos seus ferimentos. Então aquela cruz estava encharcada de sangue. O chão ao pé da cruz estava empoçado de sangue. Ele pensa, uma cruz lá, aquela coisa toda. Gente, foi uma cena horripilante. Tiraria o sono, o apetite, o juízo de qualquer pessoa normal. Foi o preço que ele pagou para que nós pudéssemos ser filhos de Deus e desfrutar o poder de Deus, receber proteção de Deus. O Salmo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servir ao Senhor com temor. Quando nós temos o temor de Deus, quando a gente vê o que foi necessário Deus Pai fazer ao seu Filho, aquela cena horripilante, aquilo deve inspirar em nós uma gratidão e temor. Se Deus fez isso com o seu Filho, se Deus não poupou o seu Filho, o que será daqueles que recusam tal presente, que recusam tal salvação, que recusam o que Cristo fez? E mesmo depois de receber a salvação, nós devemos servi-lo em temor. Não porque ele vai fazer nada conosco, mas um temor pela majestade e grandeza de um Deus que não poupou o seu Filho, mas nos entregou o seu Filho para que pudéssemos ser salvos. Então quem teme Deus serve. Quem não teme Deus não serve. E quem não serve é porque não teme. Então está tudo interligado, o temor de Deus, servir a Deus, louvar a Deus. O mais alto grau de proteção
está em fazer a vontade de Deus. Quer a proteção de Deus? Sirva com alegria, sirva com temor. A melhor proteção, o lugar mais seguro no mundo é no centro da vontade de Deus. Seja onde for, fazer o que for, lá é o lugar mais seguro. Último presente. O primeiro presente é o poder de Deus. O segundo presente é a proteção de Deus. E o terceiro presente é a paz de Deus. Olha o que fala Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus dá uma paz que é incompreensível, excede o entendimento. O que quer dizer isso? Você pode estar passando por uma situação que todo mundo olha e fala, eu já tinha arrancado os cabelos, já tinha me matado, já tinha ficado doido, já tinha me desesperado, mas olha ele, olha ela, está em paz. Como isso é possível? Eu não entendo e não vai entender, porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento, ela é além do entendimento. Como que aconteceu isso com ele e você está em paz? Estou em paz. Por quê? Porque é a paz de Deus. E quando Deus dá a sua paz, ela é um presente. Essa paz foi comprada na cruz por Cristo, pela Páscoa, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. A paz de Deus, ela é incompreensível. João 14, versículo 17, falando sobre paz. Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus falou, eu dou a minha paz, não igual ao mundo. O mundo dá uma paz. Sabe qual é a paz do mundo? Dinheiro no banco, geladeira cheia, as contas é paga. Saúde, saudável, pronto. Se eu tenho dinheiro, as contas pagas, a geladeira está cheia, então eu tenho paz. Tá, e quando as contas não estão pagas? E quando a geladeira não está cheia? E quando você não está com saúde? Bom, essa paz, ó, se evapora, que some, que desaparece. Por quê? Porque assim que o mundo dá. A paz do mundo é circunstancial. A paz do mundo depende com o que você tem, o que você é, onde você está, o que está acontecendo. Então é uma paz muito frágil. Você está com paz hoje, daqui a meia hora está sem paz. Você está com paz agora, recebe uma notícia, recebe um relatório, recebe o resultado de um exame, recebe uma notícia, acabou a paz, acabou, sumiu. A paz de Deus, ela excede o entendimento. Não interessa o resultado do exame, da notícia que você recebeu, se você ganhou um emprego, ou uma promoção, ou se perdeu o emprego. A paz de Deus excede todo o entendimento. E Deus dá uma paz que não é como o mundo dá. Ele fala, não, citando aqui, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo, ela perturba o coração. A paz do mundo, ela traz temor, ela atemoriza. Sabe por quê? Porque eu e você sabemos que ela é frágil e ela vai embora fácil. Por isso que ela atemoriza. Ah, estou em paz. Mas peraí, até quando? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se aquilo outro? E pronto, a sua paz no instante virou fumaça. Por quê? Porque ela depende. A paz de Deus não depende de nada. E nós podemos ter essa paz. E não como o mundo dá paz. Tudo aquilo que o mundo dá para ter paz é temporário e é falho. É instável. É incerta. Mas se você é do povo de Deus, se você é salvo, se você está buscando servir a Deus, é como eu já falei isso, acho que foi semana passada. Gente, servir a Deus não quer dizer ser pastor, não, gente. Servir a Deus, você pode servir a Deus onde você está, na capacidade, no local, na função que você está. Você serve a Deus como pai, como mãe, como vizinho, como irmão, como funcionário, como patrão, como colega, como cidadão. Você serve a Deus em qualquer capacidade. Ah, não, primeiro eu quero ter um cargo, primeiro eu preciso ser um profeta, um pastor, um bispo, um apóstolo. Você não tem que ser nada, você tem que ser o que você é e servir a Deus na sua capacidade.
sendo o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o vizinho, o cidadão, o funcionário, o patrão, que você deve ser. Sendo justo, vivendo com piedade, fazendo o que é certo, através do poder de Deus. Aí você está servindo a Deus. Salmos 29, versículo 11. O Senhor dará força a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Deus vai nos dar força para que tenhamos paz. Aí voltamos ao poder de Deus, que é o primeiro presente. Poder de Deus. O Salmo 119, versículo 165. Muita paz, não é paz, é muita. Muita paz tem os que amam a sua lei e nada para eles, e para eles não há tropeço. Não há tropeço. Você não tem como cair. Quem, pastor? Quem? Quem não vai cair? Aqueles que amam a sua lei. Você ama a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus não precisa cair. Quem ama a palavra de Deus nunca vai tropeçar, nunca vai cair. Vai ser fortalecido com poder e vai ter paz. Porque sem paz, ninguém serve Deus. Isso é verdade. Quem vai servir a Deus se você está preocupado com, rapaz, a geladeira está vazia, as contas estão atrasadas, os meninos estão descalços, rasgou não sei o quê, e eu estou com uma doença aqui, perdi o emprego. Como é que você vai servir a Deus sem paz? Não dá. É impossível. A não ser que você tenha uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não interessa a circunstância, não interessa quem está doente, quanto tem no banco. Se está cheio ou vazio, não interessa. Aí você pode servir a Deus com essa paz. Mas sem paz, você não serve a Deus. Então Deus vai dar força e paz, Ele vai acampar para nos livrar, vai nos dar poder, para nos proteger, para que possamos viver uma vida de piedade servindo a Ele. Tudo isso Ele nos deu e foi comprado na cruz. Que é justamente o que celebramos na Páscoa. Não tanto a cruz, mas como o túmulo vazio. O túmulo para estar vazio, a pedra para estar removida, tinha que ter tido primeiro um corpo e a pedra fechada. Então, sim, ele morreu. Sim, derramou seu sangue. Sim, foi colocado no túmulo. Sim, a pedra foi colocada na boca do túmulo. Mas, na manhã daquele domingo, a pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. Porque ele ressuscitou para pagar, entre tantas outras coisas, para ele pagar os presentes da Páscoa. Poder, proteção e paz. Disponíveis para recebermos pela graça de Deus que nos dá, para vivermos uma vida de piedade.